Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio. Veja agora os destaques de hoje. Fim trágico. Menino Rafael foi morto pela própria mãe. Ela disse que matou o menino por engano ao dar remédios, mas a perícia indicou que ele foi estrangulado. Quem era o Rafael? Como era a relação dele com a família e com amigos? O SBT Rio Grande vai mostrar como está a cidade onde o menino morava no norte do estado. Nossos repórteres estão apurando as informações sobre este crime que chocou o estado. Na Serra, um jovem com deficiência invadiu uma joalheria de cadeira de rodas, armado pelos pés, e tentou roubar o local. As imagens são inusitadas. Um flagrante. Criminoso tenta pular muro do presídio, mas se dá mal. Você em seguida vai saber o que aconteceu. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Desde 2018, o CREMERS está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, capacitação e representatividade. Hoje, oferece a todos os médicos uma plataforma de conhecimento com acesso gratuito a livros e artigos das mais importantes publicações do mundo. Com o novo portal, os médicos agilizam o seu dia a dia com os serviços online e têm mais tempo para outras atividades. Enfim, uma série de novas entregas, mas sempre seguindo os mesmos valores. O CREMERS ocupa importante posição no debate dos grandes temas da saúde e defende a ética com respeito. Respeito à autonomia dos médicos, porque mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o CREMERS se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. CREMERS em ação pela saúde. 11 horas e 36 minutos. E você vai ver ainda hoje, vamos falar sobre o caso Rafael. Confirmado há pouco, o menino foi estrangulado. Menino de 11 anos que foi encontrado morto no norte do estado. A mãe, se é que pode se chamar de mãe, confessou ter matado o filho ao dar uma superdose de remédio. Mas a perícia informou agora há pouco que o corpo do menino tem sinais de estrangulamento. Daqui a pouquinho nós vamos dar todos os detalhes deste caso. Mas antes, fique com este recado. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. E você encontra pastilhas Valda à base de própolis, de gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, na irritação de garganta e também tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra a linha completa de Pastilhas Valda em todo o Brasil. Onze horas e 42 minutos agora. Olha só, no Cine Espetacular de hoje, nós vamos dar muitas risadas com a chefa, Michele Darnell, uma das 50 pessoas mais ricas da América. Conhecida pelo estilo autoritário, de dirigir seu império e pelo temperamento agressivo, é presa por uso de informações privilegiadas. Aí, após cumprir a pena, a até então poderosa chefa se vê na rua sem dinheiro, sem lar e sem amigos. Ao ser acolhida por sua ex-assistente num modesto apartamento, seu espírito capitalista logo arquiteta como voltar ao topo. A chefa hoje,
11h15 da noite, no Cine Espetacular. 11h43, a Federação realiza amanhã uma live do Tá na Mesa, com a presença dos cientistas políticos Fernando Schiller, do INSPER de São Paulo, e Carlos Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, abordando o tema Brasil 2020, quadro político e desafios. É nesta quarta-feira, ou seja, amanhã, 27 de maio, ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federação, facebook.com/Federação, e assista a esse e outros eventos. Participe, Tá na Mesa, uma realização Federação. Muito bem, 11h44, a colega Luciane Coleman está em home office, trabalhando em casa, e tem outras informações sobre o perfil do menino Rafael. O menino que foi morto, a mãe assumiu que matou o seu filho, e ela tem detalhes da vida. Quem era esse menino? Apenas 11 anos, uma tragédia que aconteceu na cidade de Planalto, no norte do estado. Oi, Lu Coleman. Difícil, Lu, da gente dar bom dia em meio a uma tragédia, um caso tremendamente dramático e triste que aconteceu, Lu. Pois é, né? Bom dia, André. Apesar, né, dessa notícia triste que chegou ontem no fim da tarde, um menino tão doce, um menino querido por todos, pelo menos é o que professores, colegas, amigos, vizinhos e familiares descrevem o Rafael Matheus Vinques, né, de 11 anos. Dizem que ele era um menino muito doce, muito querido, né? Ele era querido com as pessoas, mas também era querido por todos, era muito afetivo. A avó, inclusive, contou essa manhã que almoçou com ele no Dia das Mães e que ele deu um abraço apertado, dizia que adorava a avó. No Facebook dizia que a família dele era o Porto Seguro. Olha que Porto Seguro é esse, né, André? A mãe retirou a vida dele. Eu acho que é uma história realmente que mexe com todo mundo, porque ninguém jamais espera que a própria mãe vai retirar a vida de um filho, né, André? E é uma história repleta de detalhes sórdidos que vieram à tona ontem à tarde, após a própria mãe relatar e confessar à polícia que tinha matado o filho, né? E aí ela indicou, então, o local onde estava este corpo. Mas é uma história realmente muito sórdida, muito chocante. É inacreditável, né? Lu, olha só, faltando agora 15 para o meio-dia, muita gente chegando, ligando com a gente aqui no SBT Rio Grande. Vamos até 1 da tarde com muita informação. Nós estamos mostrando este caso. Um caso deste menino, um caso muito semelhante ao menino Bernardo. Inclusive, fisicamente, ele é parecido, a mesma idade. E o comportamento dele, muito parecido com o menino Bernardo. E vejam só, essa criança, o Rafael, ela não foi enterrada. Ela foi colocada no chão, enrolada em sacos plásticos. E exatamente 40 quilômetros de distância onde o menino Bernardo foi enterrado. Então vejam só, tem algumas semelhanças nos casos, pois a mãe desta criança confessou, a polícia, né, conseguiu pela investigação, né, Lu, que ela confessasse. E agora a polícia está indo atrás de outros detalhes, de outras informações também. Há pouco saiu mais um resultado da perícia. O menino também foi estrangulado, diferente do que ela tinha contado para a polícia. Exatamente, André. Há pouco eu conversei com o Ricardo Dirks, que é o coordenador regional do IGP, ali da região norte de Passo Fundo. Foi um pouquinho antes, né, de haver a divulgação do laudo da necropsia, que apontou que a causa da morte foi asfixia, estrangulamento. Mas o que ele me relatou, né? O IGP, agora na última sexta-feira, quando o desaparecimento do menino completou uma semana, porque a mãe relatou que ele havia sumido ali na noite do dia 15 de maio, então o IGP foi ali até a cidade de Planalto e começou a fazer então aqueles exames de luminol, começaram a coletar material genético e o Ricardo, ele disse que a partir dali isso pode ter desestabilizado a mãe, ou seja, ela não iria mais conseguir sustentar a história do desaparecimento por muito tempo. Sim. Então ele acha que por causa disso ela acabou então confessando o crime, porque a coisa começou a apertar. Ela viu que não ia ter como esconder por muito tempo, né, aonde estava o menino, e então era melhor então ela confessar. E um detalhe que a polícia está investigando se ela planejou ou não. Mas olhem só o que esta pessoa foi capaz de fazer. No momento que a polícia pediu uma roupa do menino, desse menino Rafael de 11 anos, para que os cães farejadores, né, eles pudessem cheirar a roupa e correr atrás, né, procurar o corpo do menino, sabe o que ela fez, né, Lu? Ela deu roupas do irmão mais velho dele.
Pois é, que absurdo, né, André? É um absurdo atrás do outro. E eu vi que você estava ali relatando, né, que ele não estava enterrado. Realmente, ele não estava enterrado. O Ricardo Dirks, ali do IGP, ele me deu mais detalhes, tá? O corpo, ele estava dentro dessa caixa, era uma caixa que estava nessa casa abandonada, que fica num terreno ao lado da casa da avó. E Lu, deixa eu te interromper só para dizer, desculpa te interromper, mas só para frisar, a Lu falou da casa onde ele foi colocado, daqui a pouco nós vamos mostrar esta casa, ao vivo, imagens lá do local. Lu. Então, para o pessoal de casa conseguir entender a sistemática, acho que quando o pessoal lá entrar ao vivo para mostrar, o pessoal vai entender melhor. Mas a mãe, né, mora em frente à avó e essa casa abandonada fica ao lado da casa da avó. É uma casa de uma família que se mudou para São Paulo. Enfim, tava ali as coisas um pouco bagunçadas e ali na varanda havia essa caixa, né, uma caixa grande. O que o coordenador lá do IGP me disse? Que o corpo estava dentro da caixa, ele não estava envolto em saco plástico e nem enrolado exatamente em lençol, mas havia panos, cobertores em cima, para que se alguém abrisse a caixa não visse diretamente o corpo. Além disso, havia tapumes na frente assim dessa caixa para tentar encobrir. Um detalhe importante que chamou a atenção dos peritos, André, não havia cheiro. Uhum. E o menino desapareceu ali no dia 15 de maio, ou seja, com certeza haveria. Então, pois é, cerca de 10 dias. Então, eles acreditam que daqui a pouco ela pode ter usado algum tipo de substância para tentar encobrir esse cheiro, né, esse odor que é natural da decomposição dos corpos, afinal, mais de uma semana, né? Lu, e aí, pois é, isso não se sabe, isso a polícia também vai investigar. Se o menino desapareceu na noite, porque foi uma sexta-feira à noite, do dia 15 de maio, se ele desapareceu nesse dia e ele pode ter sido morto dias depois, aonde ele estava? Né? Aonde ele foi escondido? Alguém está por trás disso? Isso ninguém sabe. Isso é o que a polícia também investiga. Tanto é que os próprios peritos, né, eles estão coletando, enfim, todos os tipos de vestígios, coletaram ontem e agora estão fazendo as análises em laboratório, fazendo os relatórios, porque a partir da cena do crime já é possível identificar também, inclusive com digitais, né, André, se houve a participação de mais alguém. A comunidade, claro, suspeita da participação do padrasto, o namorado, né, da mãe, tanto é que a própria perícia fez exames no carro dele, fez exames na casa do menino, onde o namorado mora, e também na casa da avó. A avó, hoje pela manhã, deu entrevista, porque a comunidade também acusa a avó de daqui a pouco encobrir o caso, mas ela disse que não, que a própria filha estava bastante distante da família, que ela tinha brigado com ela porque a própria avó havia acusado o padrasto, que poderia estar por trás disso, né? E que ela andava muito fria. E Lu... Né? E a avó... E saiu também... Eu vi agora há pouquinho também, saiu uma informação e que depois a gente vai confirmar com o colega que está lá na cidade de Planalto, que há um álibi tanto para o pai, né, dessa criança que estava trabalhando em Bento Gonçalves, o pai do Rafael, e que foi imediatamente assim que houve o desaparecimento, ele foi para Planalto para procurar o filho, e também há a comprovação de que o padrasto estava também trabalhando. Então, esses dois, segundo a polícia, estão descartados. Eu sei que é difícil a gente falar, né, de envolvimento de pai, mas nesse momento, né, Lu, a gente precisa, né, acompanhar e fazer, acompanhando toda a sistemática e fazendo exatamente assim, por eliminatória. Com certeza, até porque, como você bem disse, né, a polícia agora está investigando. No momento do desaparecimento, sim, havia um álibi, o pai estava em Bento, né, ele agora acompanhou todas as buscas e ontem também estava na cidade. O padrasto naquele momento também, mas a gente não sabe se daqui a pouco ele não auxiliou depois para levar o corpo. Eu não estou aqui acusando ninguém, né, André? Sim, longe sim. disso. Até porque, Lu... Mas a polícia, ela vai agora investigar todos esses pontos para fechar esse quebra-cabeça, né? A partir do momento que um crime foi dentro do ambiente familiar, né, obviamente que, né, as pessoas mais próximas naturalmente são investigadas e se teve ou não participação e em qual ponto teve participação, Lu.
Com certeza, André. E olha, foi uma comoção muito grande na cidade, porque a comunidade ajudou nas buscas, ajudou a divulgar o caso na internet. A prefeitura tanto divulgou hoje, né, um decreto de luto oficial de 3 dias. E eu vou contar um pouquinho dessa história, dessa comoção e quem era o Rafael numa reportagem que a gente vai ver agora. Um município em choque. Moradores de Planalto não acreditavam no desfecho trágico da história. O repórter Josias Marques, do portal Enfoco RS, acompanhou a movimentação. A nossa cidade nunca mais vai ser a mesma. Eu acho que nós, planaltenses, toda a população, todo mundo que acompanhou esse caso desde o começo, não existe quem não sofreu. Odinei Nunes, da Rádio Complexo Luz e Alegria, também ouviu a comunidade revoltada. A cidade nossa está de luto. É muito triste para uma cidade tão pequena acontecer uma tragédia dessa. Rafael Matheus Vinques, de 11 anos, foi encontrado morto no fim da tarde desta segunda-feira. O corpo dele estava dentro de uma caixa, em uma casa abandonada perto da residência da família. A polícia chegou ao local após a mãe confessar o crime. Alexandra Salete Batista disse que deu medicação para o filho dormir e que não tinha a intenção de matar. Primeiramente, a mãe alega que agira culposamente e não intencionalmente. Mas tudo isso agora, para nós concluirmos o inquérito policial, irá depender de outras diligências que estão em andamento. Rafael estava desaparecido desde 15 de maio. Na época, a mãe disse que o menino foi dormir e no dia seguinte havia sumido. Alexandra chegou a postar nas redes sociais uma mensagem dizendo estar preocupada e pedindo para o filho voltar para casa. O pai de Rafael mora em Bento Gonçalves e acompanhou as buscas em Planalto. De manhã, eu estava trabalhando na roça, tocou o telefone, eu atendi, eu vi que era foto do meu filho, ligou via áudio ainda. Eu disse, oi filho, tudo bem? Aí o padrasto disse, oi nada, aqui teu filho sumiu, não está aí com você. Eu digo, aqui não tem filho nenhum. A pequena cidade de Planalto, de cerca de 10 mil habitantes, desde o início se uniu para ajudar a polícia nas buscas. Nas redes sociais, a mobilização foi ainda maior. Todos buscavam alguma informação, alguma pista sobre o paradeiro do menino. Rafael estudava no Instituto Estadual de Educação Padre Vitório. Ele estava no 6º ano. A escola publicou hoje uma homenagem ao aluno. Gostava tanto de você. Disciplinado, cumpridor dos horários. Uma criança normal, tranquila, muito querida. Nesta manhã, a avó do menino deu entrevista ao portal RS Agora e falou como era o neto. Menino doce, amado, meu Deus, uma criança totalmente ativa, esperto, querido. Não tinha quem não amasse essa criança. O sentimento agora é um só. Ela não é minha filha, ela é descartada. Se ela tá lá por mim, ela vai ficar mora lá, porque eu não vou ver ela. Agora, a cidade está em luto. Os colegas estão muito chocados. O meu filho, ele está com dor no coração. Né? Foi o que ele me disse, mãe, eu tô com muita dor no coração. Eu quero que seja feita a justiça, né? Porque senão vai complicar. Desde ontem nós fazíamos uma relação natural com o caso do menino Bernardo, que todos nós acompanhamos esse trauma que foi aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, o garoto Bernardo. E tem algumas semelhanças, o próprio menino, muito parecido com o garoto Bernardo, a mesma idade, o mesmo tipo de comportamento, um menino querido por todos. Esse menino, o Rafael, ele não foi enterrado, ele foi jogado, enrolado em sacos de panos, a exatos 40 quilômetros de onde o menino Bernardo foi enterrado, que foi ali entre Frederico Westphalen e Cristal do Sul. É tudo muito próximo ali, Cristal do Sul, Seberi, mais ao norte tem Frederico Westphalen e aí então mais a leste esta pequena cidade de 10 mil habitantes que é Planalto. O caso para a polícia era tão semelhante com o do menino Bernardo, que a própria delegada Caroline Bomber, lembram da delegada que investigou o caso do menino Bernardo? Pois ela chegou a ser consultada e hoje, inclusive, estava indo lá para Planalto para auxiliar nas investigações e ela tinha dito, as características eram de fato muito semelhantes.
Nós vamos agora até a cidade de Planalto. Nós vamos conversar com um repórter, né, colega nosso, do portal Em Foco, o Josias Marques. A gente vai conversar com ele ao vivo. Ele está exatamente em frente à casa onde o corpo do Rafael foi encontrado. Inclusive, a gente viu os panos usados para enrolar o menino ali do lado da casa. E eu convido também a colega Luciane Coman e o Glauco Paza, que está na redação também, se quiserem participar e fazer uma pergunta para o Josias, que acompanhou todo esse caso. E, de fato, existe essa semelhança, não é mesmo? Obrigado por participar com a gente, Josias. Muito bem, boa tarde a todos. Verdadeiramente é um fato muito semelhante. Como você estava comentando, a região, né, é muito próximo onde foi encontrado o garoto Bernardo, aí menos de 40 quilômetros, né? Eu, como repórter do portal Em Foco RS, estive acompanhando desde o início esse fato aí muito triste. E o portal Em Foco RS tem sede no município de Ametista do Sul. Só para vocês terem uma ideia, Ametista do Sul fica entre Planalto e Frederico Westphalen. Então, a Ametista do Sul teve um caso para o portal Em Foco RS muito triste também, pois a vizinha de Ametista do Sul, Frederico, encontraram o Bernardo. E agora, vizinha de Ametista do Sul, também Planalto, foi encontrado aí o Rafael. Um fato muito triste mesmo, né? Muito semelhante. Inclusive, antes, acabei fazendo uma live numa página que tem mais de 100 mil seguidores, em uma página em homenagem ao menino Bernardo. E estive fazendo a live aí. E repercussão grande, falando, né? Do caso, né? Isso aí. Josias, mostra pra gente essa casa aí, é a casa que ela é a família que se mudou para São Paulo, isto, e é onde o garoto foi colocado. Mostra aí da onde tu estás pra gente compreender a localização daí aonde tu estás agora. Então, eu estou aqui na rua Siqueira Campos, no final da rua Siqueira Campos. À minha direita é o fim do bairro, fim da cidade, né? E a esquerda, pessoal, a esquerda minha é em direção à Prefeitura Municipal, inclusive a Delegacia de Polícia Civil fica na mesma rua da casa que foi encontrado o menino. Essa casa aqui, então, ela está alugada, tá? A informação que eu colhi aqui com os moradores próximos, ela está alugada para um casal e esse casal está viajando há mais de 15 dias. Estariam a São Paulo. E era para até, inclusive, eles chegarem aqui, nós estávamos tentando ter essa informação, mas ainda não conseguimos essa informação se eles já retornaram. A casa está alugada, então esses moradores estão viajando e ela fica do lado, ou melhor, atrás dessa residência aqui, fica a casa do menino, né, e da família aí que morava. Certo. E aí a gente pode ver, eu acho que tu pode dar detalhes pra gente. O corpo do menino foi colocado aonde, Josias? Mostra ali pra gente. Eu não sei se vocês conseguem avistar uma caixa de papelão. Bem na frente da churrasqueira, né? Isso. Tem um tapume aqui, um tapume, esse, não sei que espécie de tapume é. Ele estava na frente desta caixa, né? Aqui você da rua não estava nada. Para vocês terem uma ideia, aqueles tapetes, tecidos ali estavam em cima do corpo do menino, né? Toda essa região aqui, pessoal, até onde eu estou aqui, na segunda-feira, o Corpo de Bombeiros fez buscas, essa rua ficou lotada de viaturas, policiais, fizeram busca a uma mata próxima à direita aqui da casa, tá? E não sabíamos se o corpo estava aqui. É claro que a polícia vai investigar se esse corpo realmente estava aqui desde o início, como que foi aí o desdobramento, enfim, do crime, né? Estamos aguardando também mais detalhes sobre o fato. Se há envolvimento de pessoas, eu tenho informação que esse menino se dava muito bem com o namorado da mãe. Ele, até você falou padrasto, né? Mas a informação que eu tenho é que ele não morava na mesma residência, ele era apenas namorado. Ele trabalhar, inclusive, num hotel, a informação que eu tenho. De padrasto. Mas, Josias, só mostra pra gente aqueles panos verdes, aqueles panos que a gente vê. Não, vai pro outro lado, que a gente enxerga melhor se tu for pro outro lado, pro lado da árvore. Sim, aqui. Isso. Aí, aqueles panos é onde o menino estava enrolado. Isso, aqueles panos estavam em cima da caixa, né? Aquela caixa bem em frente à churrasqueira, na área, né? Como se dizer.
o corpo estava ali e esses panos estavam tapando o Entendi. corpo. Josias, a polícia já tem alguma indicação, porque esse menino ele desapareceu no dia 15, mas ele não estava, o corpo não estava ainda em decomposição. O que a polícia imagina que tenha acontecido desde o dia 15? Esse menino poderia ter ficado em algum outro lugar escondido? E a semelhança com o caso Bernardo, inclusive, eu falei agora há pouco, a delegada a Caroline Bomberg chegou a ser consultada pelas semelhanças, né? Pois é, a polícia até acredita que, ou enfim, está investigando e irá investigar se esse menino ele estava morto desde o início ou ele estava talvez dopado. Consegui informação que seria o mesmo medicamento que a madrasta do Bernardo ela utilizou, né, para fazer o menino dormir. Nesse fato, no caso do Bernardo, seria o mesmo medicamento. Há informações aqui que nós tivemos com colegas da imprensa, eu não consegui essa informação oficial, mas parcialmente, parece que havia pesquisas no celular da mãe, né, pesquisando aí sobre esse medicamento. E não se sabe se esse menino ficou dopado há vários dias, talvez tenha ficado no local. A mãe diz que deu o medicamento, percebeu que o menino estava morto, ou ela imaginava que estava, pegou uma corda e arrastou o menino, né? Atrás daqueles tapetes lá tem uma cerca, pessoal. Então, ela teria que ter feito a volta na casa, né? Pelo outro lado, para trazer o menino aqui. Ela teria arrastado e colocado aí no local. Estive falando com a Polícia Civil também. A princípio, a participação do pai está descartada, não tem nenhum elemento que leve a participação do pai, mas não descarta a participação de outras pessoas. Até estive entrevistando o pai, né? Ele, na visão do pai, ele acredita que ela não tenha feito isso sozinha. É claro que a investigação aí vai trazer mais detalhes, né? O remédio que a mãe disse que deu é o diazepam, mas me parece que no caso do Bernardo foi um outro medicamento, né? Começou com Dormonide, depois que teria dado um mais potente, enfim, que é o midazolam, exatamente. Bom, aí tem várias questões que a gente quer te perguntar. Eu converso agora ao vivo, para quem está chegando agora, 12:05, com o Josias Marques. Ele é lá da região de Planalto, de Cristal do Sul, cidade que fica do lado de Ametistas do Sul, perdão. Porque tem Ametistas do Sul, tem Cristal do Sul, né? Ficam todas ali muito próximos e Planalto que fica junto, são cidades pequenas. O Josias acompanha este caso desde o início, há 11 dias, e sabe todos os detalhes e principalmente os detalhes da investigação. A polícia, Josias, então, nesse momento, descarta a participação do namorado e do pai da criança. Qual é a outra suspeita? A informação que eu tive do namorado, eu não tive essa informação ainda, mas acredito que vocês tenham obtido, mas do pai eu consegui a informação. Mas outras pessoas têm suspeita, mas não têm indicações de quem seriam essas pessoas, né? Ela fez... É um fato... A mãe fez acusações contra o pai nesse período. Inclusive, ela foi para a rede social. Imagina, uma mãe que, com um filho desaparecido, fez publicações em redes sociais. E ela fez acusações com relação à pensão do pai, né? O que nós tivemos de informação aquele dia, o dia das buscas aqui, até familiares, enfim, moradores e próximos, talvez comentavam que seria possível o pai estar envolvido, porque, segundo informações de um adolescente que estava aqui, o garoto se dava mais bem com o padrasto, né, como você disse, com o namorado da mãe. Mas essas informações não foram concretizadas. Estive falando com o pai, falou que a relação dele era muito bem, todos os meses de pensão estavam pagos, segundo o pai, né? Ele queria até me mostrar os recibos ali no celular, fotos, enfim, que teria pago. Em menos de 20 dias ele estava aqui, veio trazer dinheiro, enfim, para o menino. E assim que ele foi comunicado, quem ligou para o pai, ele estava trabalhando na roça, esses detalhes que eu consegui com o pai, estava trabalhando lá em Bento Gonçalves, na roça. Quem ligou com o número do menino, que o celular dele estava na casa, quem falou com ele foi o namorado da mãe. E essa acusação do menino, né? E essa acusação, Josias, ela foi feita antes do desaparecimento, de que o pai não teria pago a pensão, ou durante o desaparecimento já? Não, que ele não teria pago a pensão, não tem essa informação. Eles acusavam ele que possivelmente estaria envolvido, pois teria talvez ciúme
do relacionamento do casal atual, entende? A informação claro que é vaga, né, populares aqui, mas o que nós estamos ouvindo dos moradores próximos é isso. Tá, a gente vai agora, Josias, acompanhar o que disse o delegado a respeito eu acho que é o Jobart, né? Sim, é o delegado... Isso. Joebert, que é o delegado do interior, e ele fala sobre a relação dos casos. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós fizemos contato imediato, ainda na semana passada, com a doutora Caroline Bamberg, que foi uma das responsáveis pelo caso Bernardo. E na data de hoje, terça-feira, ela já estaria se dirigindo para a cidade de Planalto para acompanhar os fatos. E a própria colega nos revelou, olha, isso é muito similar ao caso do Bernardo. Se não, vejamos. O menino Bernardo foi encontrado o corpo em Frederico Westphalen, na mesma região de Planalto. Idade do menino Bernardo, 11 anos. Da vítima, Rafael, 11 anos. Forma de adormecer o menino Bernardo, com a ingestão de remédios. O menino Rafael, com a ingestão de remédios. Né? Motivação da madrasta de ter ministrado um remédio ao menino Bernardo, que ele estava muito agitado, muito tenso. Motivação da mãe para ter ministrado um remédio ao menino Rafael, que ele estava tenso, agitado, nervoso. Muito bem, esse é o delegado Joebert Nunes, que é responsável pela investigação do caso e na Polícia Civil é responsável pela Polícia do Interior. Eu converso ao vivo com o Josias, que está conversando comigo, ele é lá do portal Em Foco, lá da região de Planalto, cidade onde aconteceu esse crime. E o Josias, né, nos trouxe há pouco mais uma informação de que a polícia descobriu no telefone da mãe uma pesquisa, eu quero que você repita essa informação, sobre os medicamentos que teriam sido aplicados no menino Bernardo, né, Josias? Então, André, hoje às 14 horas, a Polícia Civil vai realizar uma coletiva de imprensa para a imprensa local aqui de Planalto, que eu estarei pedindo esses detalhes se realmente aconteceu, pois eu consegui essa informação com colegas de imprensa aqui no local da casa. Essa coletiva de imprensa que será dada às 14 horas, eu acredito que vai trazer mais detalhes, pois os policiais que realmente fizeram a investigação, né, trabalharam no caso, realizaram diligências, que estarão respondendo nós. Eu vou tentar responder, confirmar essas informações com a polícia também. Você conversou com a mãe, esteve em contato com esta mãe, né, depois do desaparecimento. Queria que você falasse um pouquinho dela, o que ela fazia, como que ela se comportava, porque a gente viu que ela chegou aí para as redes sociais, né, com fotos e assim, levando com muita naturalidade. Eu queria que você relatasse, já que você esteve, não é, em contato com ela. Então, eu procurei a mãe e conseguimos um vídeo ali que ela mandou para alguma emissora, enfim, o único contato, a única palavra dela, né? Nós ouvimos aquele vídeo que circulou na mídia. Procuramos ela e ela não quis gravar entrevista com nós, né? Na reportagem procurou e ela não quis. Procuramos, né? Mas não pudemos obter informações. Porque a polícia e até então ela estava... A polícia relatou que ela estava muito tranquila, né? Mas ela fez postagem em redes sociais, né? Sim, falava, meu anjo, onde que você está? Estamos todos com saudade, você vai ver, quando você voltar, você vai ver quantas pessoas te amam, que a rede... Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, pessoal, uma publicação do portal Em Foco RS atingiu mais de 250 mil pessoas. Para o município de apenas 10 mil habitantes, como o Planalto, é muita gente. O pessoal da região estava preocupado com o caso e muitos acusando a mãe por aquele vídeo que ela divulgou ali na imprensa, parecia muito fria, né? Ela falava tranquila, não demonstrava um desespero total. Ok, eu agradeço por enquanto, Josias Marques, pelas informações ao vivo da cidade de Planalto. Para quem está chegando agora, nós estamos aquela imagem ali na frente da casa onde o corpo do menino foi colocado. Olha só o que ela disse ali numa postagem no dia 16 de maio, gente. Às 6h41 da manhã, ou seja, foi a madrugada que o menino desapareceu, segundo o que disse a senhora Alexandra Batista. Filho, onde quer que tu estejas, por favor, dá notícia para a mãe. Me diz se tu estás bem.
A mãe está muito preocupada, meu pequeno. Sabe o quanto a mãe te ama. Volta para casa, por favor, tem muita gente te aguardando. Tu vais ficar surpreso quando ver o tanto de gente que te ama. Volta, filho, por favor. Tua família está desesperada. O Mano está com saudades. E os teus amigos também. Dá só um sinal da onde tu está, por favor. Ora. Vejam só, repito, dia 15 foi na sexta, dia 16 foi sábado. Às 6h41 da manhã, ela fez esta postagem. Aonde estava o menino, a polícia ainda não sabe. Não sabe se ele estava dopado, se ele já tinha sido morto, isso ainda está sendo investigado. Agora, imagine se uma mãe com um filho desaparecido e que só foi chegar aos ouvidos da Brigada Militar muito tempo depois. Imagina se nessa hora uma mãe não está desesperada correndo pela rua gritando pelo filho. Não, foi e colocou esta mensagem, talvez numa tentativa de um álibi, quem sabe. Deixa eu conversar agora com o repórter Lucas Abate, que também acompanhou bastante esse caso. Aqui nós vínhamos falando, né? Acompanhou a entrevista coletiva agora de manhã também, que nós mostramos ali o delegado Joebert, e também pode nos dar outros detalhes deste caso, deste caso aí que a polícia nos deu o principal. A mãe assumiu que matou o filho, mas tem outras coisas que estão sendo investigadas a partir de agora. Não é mesmo, Lucas? Isso mesmo, André. Principalmente a motivação do crime e também se houve a participação de terceiros. Eu acho importante a gente relatar esse comportamento da mãe, André, porque foi um elemento principal que levantou essa suspeita na polícia. Porque inicialmente os investigadores tinham 3 hipóteses. Uma de desaparecimento, que o menino saiu por conta de casa. Um segundo, que ele foi sequestrado, e um terceiro, que foi o que se confirmou, que era a hipótese de que ele havia sido morto dentro de casa ou por alguém de dentro da família. E a mãe foi ouvida, André, 10 vezes, do dia 15 até ontem, quando ela confessou o crime, e nessas 10 vezes, André, um mesmo depoimento, com riqueza de detalhes, uma tranquilidade que chamou muita atenção dos policiais. E quanto mais o cerco ia fechando, a polícia tendo novos elementos, na sexta-feira passada ainda, com essa ação do Luminol, do Instituto Geral de Perícias, eles começaram a buscar algumas contradições no depoimento dessa mãe até chegar a essa confissão. Lucas, o Luminol, que é um produto para identificar a presença de sangue, ele foi encontrado, foi passado no veículo da família, né? Então, isso sugere que a criança ficou escondida dentro do carro, né? Ou foi transportada. O que a gente tem sobre isso? O Luminol, André, foi feito só um procedimento para tentar se identificar se houve algum tipo de violência dentro da casa. Mas, segundo a polícia, não foi encontrado resquício de sangue, nem na casa dele, na casa da avó, nem no carro da família. Um único veículo, que seria o veículo de um tio, eles encontraram um resquício de sangue, mas que a polícia, primeiro, não sabe se é sangue humano e também não sabe se é o sangue do Rafael. Então, essa questão do Luminol, de certa forma, não ajudou diretamente para se identificar, para ajudar na investigação, mas ajudou a mãe a ver que o cerco estava fechando em cima dessa mãe e, de certa forma, pressionou ela a confessar esse crime da tarde de ontem. Bom, e o que a gente consegue concluir que a questão do sangue, de não ter sangue, foi confirmado agora há pouco que o menino foi asfixiado. O menino foi asfixiado, meu Deus. E a polícia, a brigada militar, só foi comunicada 2 dias depois, né? E não foi pela mãe essa comunicação, André. A mãe procurou o conselho tutelar primeiro para dizer que o filho estava desaparecido e em nenhum momento procurou ou a Polícia Civil ou a Brigada Militar. Foi a conselheira tutelar que foi até os órgãos de segurança para comunicar esse desaparecimento. E o fato de encontrar sangue dentro de um carro, no interior é muito comum, e no caso do Bernardo eu lembro disso. No interior se carrega muitos animais de uma casa para outra, galinha, e pode acontecer por isso, né? O detalhe também deste fato aí. O delegado Joebert Nunes é delegado do interior da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, o delegado responsável por toda essa investigação, inclusive ontem, acompanhando a confissão desta senhora, né? Nós vamos agora conversar ao vivo com ele por telefone, delegado Joebert Nunes. O senhor consegue me acompanhar? Me ouve bem, delegado? Boa tarde. Boa tarde, André. Estou ouvindo bem, sim. Delegado, soubemos agora há pouco da confirmação da perícia de que o menino Rafael ele foi asfixiado, foi estrangulado. Que novidade o senhor pode nos trazer também a partir dessa revelação, por favor?
Nós já tínhamos uma suspeita em relação à mãe desde a semana passada, pois essa mãe prestou sucessivos depoimentos no âmbito lá da Polícia Civil de Planalto, e o nosso delegado titular, doutor Ercílio, e sua equipe começaram a apontar alguns pontos em branco, alguns pontos nebulosos nesses depoimentos e que precisavam ser esclarecidos. Então, na data de ontem, esta mãe, Alexandra, a mãe do menino Rafael, foi novamente intimada por um novo depoimento que se iniciou por volta de 10 horas da manhã, e nós fomos apontando a ela diversas contradições que nós verificamos ao longo da investigação, e ela também foi, por certo, sentindo todo esse aperto por parte da mídia, né? E ela acabou por volta de 17 horas e 30 minutos confessando o crime. Logo após ter confessado que tinha matado a criança, nós pedimos que ela nos levasse até o local, e nos surpreendeu que o local era ao lado da casa dela, numa peça, numa casa que ela é habitada, mas os inquilinos estão viajando, e que dista praticamente ali da porta dos fundos da residência dela em torno de 5 metros. Nós ainda na data de ontem à noite, por volta de 10 horas, quando chegou a perícia no local, nós isolamos o local, o doutor Ercílio, que estava acompanhando toda a diligência, delegado de Planalto, ele já havia informalmente nos aventado de que, pelo sinal de como o corpo estava, né, porque a gente não pode mexer enquanto não chega a perícia, havia sinais de violência externos, e hoje já foi confirmado extraoficialmente que a causa mortis foi a asfixia mecânica. Outros ferimentos também, doutor? Existem sinais assim de alguns ferimentos externos que nós temos que ver agora se foi provocado por algum objeto contundente ou não, ou se é também da própria exposição no local, né, onde foi encontrada o corpo da criança. Doutor Joebert, ela agiu sozinha? Veja bem, em virtude agora desta nova informação, nós estamos traçando toda uma análise, seja do interior da residência até o local onde foi encontrado o corpo, para ver se a mãe Alexandra tinha condições sozinha de praticar toda esta brutalidade. A hipótese segundo a qual estamos trabalhando é de que ela teria dopado a criança no interior da residência e o estrangulamento, a asfixia, se deu no lado de fora. Mas é muito importante agora para a Polícia Civil a resposta a alguns quesitos que nós estamos fazendo aos peritos, principalmente da data em que a criança foi morta, porque nos chama atenção, o fato se deu há aproximadamente 11 dias e o odor ainda não era forte, e também o cadáver não estava apresentando um estado de putrefação muito avançado. E isso pode influenciar nesse quesito quanto à data da morte, né? E se o perito nos afirmar, do Instituto Geral de Perícias, que a morte foi há aproximadamente 2 ou 3 dias, nós vamos ter que responder essa indagação, aonde estava o corpo até então, e se de fato foi a mãe que esganou o próprio filho. Delegado, eu converso para quem está chegando agora, 12h e 22 minutos, o diretor do Departamento de Polícia do Interior, DPI, delegado Joebert Nunes. Delegado, eu acompanhei, ontem nós comentamos assim, dessas semelhanças do menino, o próprio menino Rafael, semelhanças com o menino Bernardo, fisicamente, de comportamento, a idade. Eu vi a entrevista que a mãe dele concedeu a colegas de televisão e ela chega a usar palavras que se assemelham às palavras usadas pelo pai do menino Bernardo. Inclusive, ela se refere a esse menino ou algo assim. E depois tem toda essa investigação do telefone dela que fez pesquisas sobre remédios, né? Sobre remédios para fazer dormir, etc. E a distância
onde o menino foi colocado para onde o Bernardo foi enterrado é de um pouco menos de 40 quilômetros. São muito próximos. O senhor acredita que exista alguma inspiração, algum tipo de relação nesses dois casos, doutor? André, eu vou responder agora com base na minha experiência de delegado de polícia. Existe uma relação, sim, e nós acreditamos que ela tenha se inspirado neste caso para praticar esse ato de brutalidade. Veja bem, a própria mãe, ela durante todo o transcorrer da investigação, nós estávamos verificando as exposições dessa mãe nas redes sociais e realmente demonstrando aflição, tristeza, preocupação. Só que nós notamos durante todos os dias que nós estamos investigando o caso que o comportamento dela físico lá na polícia civil local era totalmente diferente. Era uma pessoa fria, uma pessoa com absoluta serenidade, com tranquilidade, e isso foi um dos fatores que demonstrou que ela tinha algum envolvimento no caso do desaparecimento da criança, do seu filho. E nós fizemos já na semana passada, André, toda uma análise comparativa do caso do menino Bernardo de Três Passos, sendo que o corpo dele foi encontrado em Frederico Westphalen, próximo a Planalto, e o caso da criança Rafael, que foi onde o corpo foi encontrado também em Planalto. Estas semelhanças nos levaram a, desde a semana passada, eu já tinha ordenado para a delegada Caroline Bamberg, que trabalhou no caso do menino Bernardo, deslocar-se até a cidade de Planalto para somar a nossa investigação, e já estava aprazado que hoje de manhã ela estaria se deslocando para Planalto para juntamente coordenar os trabalhos de investigação, sendo que na data de ontem então deu essa reviravolta, e hoje até em contato com a própria doutora Carolina Bamberg, ela falou: olha, eu disse que tinha tudo a ver com o caso do Bernardo. Não podemos asseverar que ela se inspirou, isso pode até surgir no decorrer da investigação, mas as semelhanças são assim, muitas entre essas duas situações tristes, né? Muitas evidências. Agora, delegado, o que diz o irmão dele, o menino de 16 anos, a respeito desse ambiente, o próprio ambiente familiar, a relação do irmão, no caso o Rafael, de 11 anos, com a mãe, nesse período de desaparecimento da criança? O que se tem sobre isso? Nós temos mais de um depoimento de todos os membros da família, formal e de modo informal, e o irmão dele, 16 anos, ele asseverou durante todo o tempo que naquela noite ele fora dormir por volta de meia-noite e não viu nada de anormal durante a madrugada. Ficou sabendo dos fatos de manhã cedo. E na data de ontem ele acompanhava a mãe na delegacia durante o depoimento, porque ele também foi intimado para novo depoimento, e logo após ele ficar sabendo que a mãe acabara de confessar, ele desabou em choro e disse que não acreditava nisso. E a gente também estava acompanhando a manifestação dele em redes sociais, ele sempre defendendo a mãe durante todo o tempo, né? Daqueles que eventualmente no decorrer da semana passada diziam que a mãe dele podia estar envolvida. Mas de qualquer fato, a gente não descarta nenhuma hipótese ainda da participação de terceiros. Tudo isso vai ser verificado no deslinde do inquérito. Isso é que eu queria perguntar para o senhor. Não tem como a própria polícia, né, um crime dentro de casa, logicamente que a polícia começa a investigar as pessoas próximas. Naturalmente, né, as pessoas próximas são, pelo menos, pessoas indicadas para começarem a prestar depoimento. A pergunta que eu faço a respeito do pai e do namorado, são pessoas que estão descartadas, doutora, principalmente com relação ao namorado? Veja bem, se nós centralizarmos a investigação unicamente no dia em que nos foi comunicado o desaparecimento, tanto o padrasto quanto o pai já prestaram depoimento e seus álibis foram todos eles confirmados. O pai não estava na cidade de Planalto na data dos fatos, até porque não morava lá, e o padrasto estava em Ametista do Sul, tudo isso confirmado, trabalhando durante a noite. Mas o que ocorre? Se nós tivermos que a confirmação da morte foi posterior,
a data do desaparecimento, aí muda tudo de figura. Sim. E por isso que o laudo pericial é consubstancial para nós podermos agora avançar nas diligências que estamos fazendo. E se é que pode-se fazer uma relação, né, doutor? Se a gente pensar na relação dos casos Bernardo e Rafael, também teve pessoas que elaboraram o plano não diretamente. Não estou me referindo a esses dois que foram ou estão sendo investigados, mas um indicativo de que alguém, né, teria colaborado não com as mãos, mas com todo o processo, né? Exatamente. Uma pergunta agora que nós já estamos quase respondendo é como a mãe teve acesso a esse possível medicamento que ministrou ao filho, né? Uhum. E outra pergunta que também está sendo respondendo, que nós estamos respondendo é: a caixa papelão para botar um corpo de uma pessoa dentro, ainda que seja uma criança, é uma caixa grande. Essa caixa, aonde que ela foi buscar? Aonde que ela localizou? Porque ela deixou o corpo no lugar praticamente aberto. Uhum. E ela sabia que tinha que esconder aquilo. Ela não pegou essa caixa no momento dos fatos. É algo que ela buscou em algum lugar. Ou alguém, né, já estava ali esperando. Tudo isso nós estamos ainda verificando no inquérito. E um outro detalhe, né, doutor? Ela sabia que os vizinhos não estavam em casa. Exatamente. Agora, uma pergunta que não foi respondida, só para a gente ponderar. Ela sabia que eles não estavam em casa, mas se ela abandonou o corpo no próprio dia 15 de maio, nós já estamos aí há 12 dias, né? No caso até ontem, 11, mas ela não estava temendo que de repente eles voltariam a qualquer momento da viagem, né? Pois é. Isso tudo nós temos que responder ao longo da investigação. Muito bem. Bom, delegado, eu só posso agradecer muito ao senhor. Parabéns pelo trabalho realizado pela polícia. O diretor do Departamento de Polícia do Interior, DPI, delegado Joebert Nunes, né, que rapidamente foi esclarecido esse triste, mais um triste caso que a gente acompanha aqui no Rio Grande do Sul. Mais alguma palavra, delegado, para a gente encerrar? Não, estou só encerrando. Realmente é um caso estarrecedor. E realmente ele deixa perplexo a todos nós também, policiais, apesar da experiência, mas também temos que agradecer ao Ministério Público, o Instituto Geral de Perícia, a própria Brigada Militar, que estão nos dando grande apoio nessa investigação. Muito bem. Obrigado, delegado. Olha, obrigado. A gente tem que tomar um ar, Luciane Coman, porque eu não sei nem o que pensar. Nem eu, André. Nem eu. Olha, que história, né? Que história. Não, e assim... E olha, André, eu tenho aqui um vídeo que eu acho que vai deixar você e os telespectadores ainda mais chocados. É um vídeo que foi gravado naquelas homenagens das escolas para o Dia das Mães, que aconteceu no ano passado, porque esse ano, claro, as atividades estavam suspensas, né, por causa da pandemia. Lá na escola onde ele estudava, esse ano ele estava no 6º ano, ano passado estava no 5º, isso no Instituto Estadual de Educação Padre Vitório, lá em Planalto. E aí era uma homenagem de Dia das Mães, e aí dizia: minha mãe ela tem gosto de mel, né? E aí ele faz uma homenagem para a mãe. Vamos dar uma olhada. A voz da minha mãe é linda e com muito amor e carinho. E foi essa voz que me fez sorrir pela primeira vez. As mãos de minha mãe. As mãos de minha mãe são lisas como um sabão e macias como algodão. As lágrimas de minha mãe. As lágrimas de minha mãe são doces como mel. A vida de minha mãe. A vida de minha mãe foi difícil criar eu e meu irmão, mas ela conseguiu. Obrigada, mãe. A voz da minha mãe é linda e com muito amor e carinho. Me chamou outra coisa com relação aos casos. O Bernardo foi morto ali no início de abril, próximo ao Dia das Mães, né? E agora também, nesse caso... André, também. O áudio, né, nesse vídeo tá um pouquinho complicado de entender, mas bem no final fica muito nítido quando ele diz assim: a vida da minha mãe foi difícil, criar eu e meu irmão.
mas ela conseguiu. Obrigada, mãe. De certo, isso ouvia me isso tocou muito, demais, André. E de certo ouvia isso dentro de casa, né? Lu, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, 12h, 32 minutos. E você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Novas informações sobre o caso Rafael. A mãe confessou ter matado o menino de 11 anos com uma superdosagem de remédio, mas a perícia encontrou sinais de estrangulamento no corpo de Rafael. Um assalto inusitado. Um jovem com deficiência invadiu uma joalheria de cadeira de rodas, armado pelos pés, e tentou roubar o local. Os detalhes já já. E a tecnologia aliada ao combate ao coronavírus. Ideia de um jovem de apenas 15 anos. Um cientista prodígio, vencedor de vários prêmios internacionais. E é daqui do Rio Grande do Sul. Sabe aquela história? O homem estava armado da cabeça aos pés. Vamos até a redação. Parece piada, mas é verdade. Um cadeirante pego em flagrante, tentando roubar, assaltando uma joalheria em Canela, na Serra Gaúcha. Esse, de fato, da cabeça aos pés, armado. Glauco Paza. Mais do que inusitado, né, André? Boa tarde a todos. Pois é, isso aconteceu ontem à tarde, como você falou, lá em Canela, uma joalheria. Este jovem de 18 anos entrou numa cadeira de rodas elétrica com uma arma. Ele tem dificuldades de locomoção e também de articulação das mãos, então ele tinha a arma nos pés e com o bilhete. Você viu aí, apareceu um bilhete onde estava escrito: passa tudo, não chama a atenção. Ele coagiu o atendente ali a dar o dinheiro. Logicamente que foi possível chamar a Brigada Militar, a polícia foi até lá, prendeu esse rapaz de 18 anos. Ele tinha também uma faca junto à cadeira. Ele foi levado à delegacia, familiares apareceram lá, ele tem dificuldade para falar, ele é surdo-mudo, para se comunicar, logicamente. Bilhete. Exato. E daí a família foi até a delegacia, acabou conversando com os policiais, ele foi até liberado, mas causou muito medo. A arma não era de verdade, mas realmente causou pânico. E olha que situação, né? Assaltando com os pés, com a arma nos pés, André. Olha, se usasse essa habilidade, né? Tanta gente que com essa mesma dificuldade que ele tem, fosse trabalhar, mas não, optar por isso e botar um bilhete ainda. Mas a que ponto que chegamos? Nós vamos até a Serra, então? Vamos até a Serra. O Guilherme Fadanelli, nosso colega, ele está lá na Serra e vai atualizar informações sobre este caso aí, não é mesmo? Guilherme Fadanelli, boa tarde. Boa tarde, André. Hoje pela manhã, você conversou com o delegado responsável pelo caso e nos trouxe mais algumas informações. Por exemplo, quando a polícia chegou até o local lá na relojoaria, a arma já estava no chão, ou seja, ele já não tinha mais o domínio ali dessa arma de brinquedo. Além disso, o delegado disse que a questão ali desse tentativa, né, André, vamos colocar assim, de assalto, chamou a atenção porque justamente ele provavelmente não teria como concluir esse assalto devido a tantas limitações e que por isso mesmo as investigações vão correr para ver se tinha alguém por trás dessa ação. Vamos ouvir na sonora do delegado. Este investigado agiu sozinho, se agiu de vontade própria e também todos os outros elementos importantes. A partir de outros elementos como oitivas de pessoas, oitivas de testemunhas, compreendendo também o dia daquele investigado, com quem esteve, com quem manteve contato, nós poderemos aprofundar as investigações e compreender integralmente o ocorrido. Vale lembrar, André, que ele colocou, através de um familiar, né, que serviu de intérprete nessa conversa com o delegado, ele disse que agiu sozinho, sem a ajuda de ninguém para tentar cometer esse crime, mas claro, a polícia vai investigar aí, porque acredita que pode ter alguém por trás dessa ação, sim. Agora, obrigado, Guilherme Fadanelli. Agora, independente se era de brinquedo ou não, vamos olhar para o lado de quem estava atrás do balcão. A pessoa se sentiu ameaçada, quer dizer, o efeito, ele é o mesmo. Muito bem, vamos falar mais uma vez sobre o caso do menino Rafael, que a polícia confirmou agora há pouco, a perícia, de que ele morreu
pelas primeiras informações, asfixiado. Tá aí o menino Rafael, estava desaparecido. Eu e o Lucas Abate conversamos aqui já na semana passada sobre este caso. A mãe ontem confessou, enfim, e o Lucas Abate acompanhou a entrevista coletiva hoje de manhã da polícia, que trouxe mais alguns detalhes, mas ainda muita coisa para ser descoberta, não é mesmo, Lucas? Isso, André, principalmente motivação e se houve ou não a participação de mais uma pessoa nesse crime. E para isso vai ser determinante o resultado dessas perícias que ainda estão pendentes, tanto no corpo do menino como também na casa onde ele vivia. Principalmente, André, se esse menino foi morto de fato naquela sexta-feira, no dia 15 de maio, ou se ele foi morto depois, porque chama bastante atenção, depois de tanto tempo não tinha nenhum tipo de cheiro. Era uma casa onde ele estava a cerca de 5 metros da casa onde ele vivia, onde tinha toda a mobilização policial, inclusive busca com cães farejadores, e nada se desconfiou naquele momento. André, um detalhe que foi repassado pela polícia nessa coletiva de imprensa que chamou bastante atenção é que a mãe inicialmente não procurou a Polícia Civil ou a Brigada Militar, procurou o Conselho Tutelar. E logo depois, uma conselheira foi até a casa da família para entender em que contexto que essa criança estava envolvida. E essa mãe não sabia ao certo que casa era que o menino vivia. E adivinha, André, onde que ela foi procurar inicialmente o menino? Na casa à frente, na casa dos fundos, nessa casa onde foi encontrado ontem o corpo do menino. E mais, essa conselheira viu essa caixa dentro da casa, não se sabe se naquele momento o corpo já estava ali naquele local, mas se sabe que por uma questão de acaso, a conselheira por pouco não encontrou o local do crime. Não, e foram usados cães, né? Cães farejadores, mas ela teria, Lucas, dado uma roupa do irmão mais velho para a polícia, né? Teria entregue roupas do irmão mais velho para confundir, né? O próprio cão, porque aí o cão vai atrás daquele cheiro que ele, né, pegou através ali da roupa, absorveu através da roupa, mas era do irmão mais velho, ou seja, desde aí ela já começou atrapalhando a investigação também, né? E também se investiga, André, se ela colocou algum tipo de substância também para tentar ocultar o cheiro que foi deixado por esse corpo, até porque esses cães não buscam somente pelas características da roupa, mas também estão acostumados a procurar corpos, cadáveres em grandes tragédias. Então, isso é mais um ponto que está sendo analisado. André, a gente tem a reportagem agora mostrando os detalhes dessa investigação que foram revelados em coletiva de imprensa nessa manhã. A perícia no corpo de Rafael Matheus Vinques, de 11 anos, comprovou que o menino foi morto por estrangulamento. A nova prova derruba a versão da mãe, que confessou o crime, mas disse que havia matado o menino por excesso de medicação. Num primeiro momento, a mãe confessou, então, esse homicídio, relatou que matou de forma culposa. Ela disse que o menino estava muito nervoso, era um menino muito agitado, que vivia nas redes sociais, principalmente na internet, e utilizando muito o telefone celular, e por esse motivo ela teria dado uma dose, ministrado alguma medicação para esta criança, para tentar acalmá-la e fazê-la dormir, e acabou matando na dosagem utilizada. O corpo de Rafael estava enrolado em um lençol, em uma caixa dentro desta casa abandonada que fica ao lado da moradia da família. O local foi indicado pela própria mãe durante a confissão. A solução do mistério acontece após 10 dias de mobilização da comunidade, no que até então era considerado um desaparecimento. Desde a última sexta-feira, a investigação apontou fortes indícios da participação da mãe no crime. O delegado estranhou o comportamento tranquilo de Alexandra diante da gravidade do caso. Segundo a polícia, a riqueza de detalhes nos 10 depoimentos dados por ela acendeu o alerta. A mãe só demonstrou desespero no momento em que confessou o crime. Desde o início dos relatos, Alexandra disse que colocou o Rafael para dormir no dia 14 de maio e que, ao acordar no dia 15, o filho não estava mais em casa. Contou que a cama dele estava revirada e que a porta da residência estava apenas encostada. Depois disso, foi ao Conselho Tutelar e à polícia comunicar o fato. Quando ela falou que a criança desapareceu, ela foi incisiva em afirmar que ela desapareceu vestindo uma camiseta do Grêmio e de chinelos. E chamou muita atenção da polícia. Se ela não viu a criança sair, como que ela sabia desses detalhes? Agora, a polícia quer saber se a mãe agiu sozinha ou teve ajuda de terceiros. Coletamos também impressões digitais
e a própria cena do crime, a localização onde é que estava essa caixa com esse menino, para tentar verificar a questão da participação de mais pessoas e talvez de uma premeditação com relação a esse crime. E outra dúvida, né? Se a criança, o corpo foi colocado nessa casa, qual seria o próximo passo, né, da mãe? Pretendia deixar ali? Poderiam voltar as pessoas que estavam em viagem, os donos da casa, né, Lucas? André, isso até vai apontar se o crime foi premeditado ou não, porque não se sabe se a mãe já tinha um planejamento para depois, o que fazer com o corpo do menino. Certamente ela não previa toda essa mobilização acerca da casa e isso criou até uma dificuldade para essa mulher conseguir tirar o corpo do menino de onde estava. André, uma informação que chega agora é que o menino já está sendo velado desde meio-dia e 30, cerca de 10 minutos, e o velório vai durar até as 2 horas da tarde, um velório mais curto devido a toda essa situação e também por conta da pandemia do coronavírus, e depois esse menino vai ser enterrado no cemitério municipal de Planalto. Vejam só que coisa isso, hein, gente? Que coisa mais triste. Confirmação, portanto, desse menino de 11 anos morto pela própria mãe e agora a polícia seguindo. A polícia que está em peso, né? Tem uma equipe bastante grande na cidade de Planalto, que fica pertinho ali de Frederico Westphalen, no norte do estado. E a equipe está lá porque está correndo atrás de esclarecer todos os pontos que ainda são dúvidas desse caso, né, Lucas? E essa força-tarefa, André, que estava prevista, que iria chegar na cidade para ajudar na busca, na resolução do desaparecimento, vai ser mantida lá até a resolução do caso. A polícia não dá o caso como encerrado, inclusive diz que está numa fase bastante inicial, preliminar, se tem até o momento a localização do corpo e uma confissão. Mas todo o entorno, André, motivação, participação de terceiros e até mesmo como que essa mãe agiu, se de fato ela matou o menino dentro de casa, levou para esse local, se ela manteve esse menino em uma espécie de cárcere privado e matou dias depois, todas essas respostas têm que ser buscadas pela Polícia Civil. Até porque, André, vai variar lá na frente a questão da condenação e da punição para essa mulher. Porque inicialmente se tinha até a confissão dela por um crime culposo, ou seja, sem intenção de matar. Uma hipótese que já foi descartada com a realização dessa perícia no corpo do menino, mostrando que houve uma asfixia, portanto, uma intenção de matar o garoto. Porque a história dela inicial foi aquela de ter remédio demais para dormir e aí a criança teria morrido. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Lucas Abate. Agora a gente tem um flagrante exclusivo, essa imagem. Um criminoso que machucou a perna ao tentar escapar da cadeia. O Glauco tem os detalhes. O que aconteceu? Conta pra gente, Glauco. Nossa, olha só, que imagem, hein, André? Chegou a doer a minha perna aqui. Pois é. Tão logo ele caiu, ele já não levantou. Para ver que o impacto realmente foi forte, essas imagens são de São Luís Gonzaga, onde 2 detentos fugiram do presídio. Um deles aparece aí na imagem. Ele machucou a perna, o pé mais precisamente, quando caiu, e já foi ali, ó, assediado pelos vigilantes desta prisão. Só que tem o seguinte, ó, um homem não aparece aí nesta imagem. É Altair Márcio Oliveira, de 36 anos, e conforme a polícia, ele comentou com os presos, os colegas de cela, antes de fugir, que estaria planejando o assalto a um banco. Isso preocupa muito. Ele tem envolvimento em pelo menos 3 roubos a banco na região de Erechim. Por já ter tentado fuga lá em Erechim, ele foi para São Luís Gonzaga. Bom, acontece o seguinte, ó. Depois de sair do presídio, o Altair chegou a postar coisas, inclusive, na rede social. Tem até uma imagem dele andando de moto no trânsito, que seria ali de São Luís Gonzaga. Ou seja, além de fugir, ele está postando. Ele está dizendo, ó, tô solto, tô na rua, tô andando. Há notícias que ele planejava roubar um banco na região de Erechim. Olha só que coincidência. Conforme a polícia, o Altair, o que fugiu, é da mesma organização criminosa do Ezequiel Davi Trindade, um assaltante de bancos, que participou de um ataque lá em Porto Xavier, inclusive matou um policial naquele cerco que foi feito lá, ou seja, tem uma ficha extensa, criminosa, e a polícia está pedindo. Quem tiver informações do Altair, aquele que fugiu, aí ó, tá a imagem dele, o Altair, que fugiu junto com aquele desastrado que machucou o pé, pode entrar em contato. Por favor, telefone 181 ou na Draco de São Luís Gonzaga, que é 55, tá? 984236177. Perigo
pode estar ali na esquina, hein? E agora ele vai ter um problemão para resolver no pé ainda, porque olha, uma torção que ele deve ter tido, no mínimo, uma torção, né? Ou Se qualquer deu mal. outra fratura na perna, olha, esse Se vai deu se mal. dar mal. Olha ali, ó, pum, caiu. Obrigado, Glauco Paz. Muito bem, 12 horas e 46 minutos, meio-dia e 46. Nós vamos atualizar agora os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ao placar: 6.559 casos confirmados, 197 óbitos em 252 municípios. A gente vê Lajeado, hein? Que número alto Lajeado. Mostrando casos confirmados, 892, e Porto Alegre com 603 casos. Depois Passo Fundo, 480, Bento com 432, Garibaldi com 235, Farroupilha 179, São Leopoldo 173. Lá em São Leopoldo ontem fecharam, foi ontem, um grande supermercado, mais um fechado em São Leopoldo por desrespeito às determinações, né? De acordo com as bandeiras de redução de pessoal, do pessoal usando máscara, os funcionários e tal. Fechado esse mercado em São Leopoldo. Em Marau, 159, Venâncio 145 e Santa Maria com 134. Continua a minha pergunta, gente. Eu acabo de abrir aqui, ó, no Facebook de Prefeitura de Porto Alegre, casos confirmados, aqui 603. No Facebook da Prefeitura de Porto Alegre, conseguem enxergar 1.014. 1.014 aqui, ó. 1.014 casos de coronavírus, de acordo com a data aí, ó, 25 de maio. Que diferença desses números ainda é incompreensível. Se sabe que tem um processo de validação no laboratório central, mas ainda a diferença é grande. Vamos ver? Eu peguei mais aqui agora de Lajeado. Lajeado 892, tá? No Facebook da Prefeitura, 974. Está aqui o número, ó, 974 em Lajeado. E agora, de acordo com as informações que a gente tem, a determinação da cor das bandeiras não vai ser mais pelo avanço dos números de casos. Vai ser pelo número de leitos dentro dos hospitais. Esta é uma nova determinação, de acordo com argumentos das prefeituras, para que seja feito assim, porque tem cidades que fazem mais exames que outros. Enfim, a partir de agora, ok? A partir de agora, portanto, esta estimativa das bandeiras vai ser pelo número de vagas dentro dos hospitais. Vamos à redação, informações do auxílio emergencial. Vamos saber quem tem direito ao pagamento hoje com ele, Glauco Paz. Preste atenção, você que está aguardando o seu dinheiro do auxílio emergencial. Vamos à data de hoje, quem tem direito, ó, 7.600.000 pessoas, é muita gente. Dia de concluir o pagamento da segunda parcela para quem é do cadastro único ou se inscreveu pelo site ou pelo aplicativo e que nasceu em novembro ou dezembro. Portanto, é o último lote para essa segunda parcela, para esses beneficiários aqui, ó. Para quem tem Bolsa Família, também vai ser pago hoje quem tem o NIS, Número de Identificação Social, com final número 7. E tem ainda direito aqueles que foram liberados recentemente da primeira parcela. Dá para considerar algo residual? Talvez não, tem muita gente ainda em análise, enfim. A primeira parcela, os que nasceram no mês de setembro. Vamos lembrar, aquele primeiro pessoal lá, ó, está recebendo a segunda parcela pelo cadastro único, site e aplicativo, não pode sacar em dinheiro. Pode ali pagar contas, boletos ou fazer compras pelo cartão de débito virtual, mas sacar ainda não, só depois do dia 30. Sabe, hoje eu escutava, Glauco, que cerca de 10 milhões de pessoas ainda estão aguardando a confirmação, ainda está em análise. Primeiro, 5 milhões vai ser analisado com mais rigor para depois os outros 5 milhões. Então, tem muita gente que pergunta, mas o meu ainda está em análise. Segura mais um pouco, porque a Caixa está fazendo ainda cruzamento de dados. Exatamente. E logo mais tem uma transmissão, uma live ao vivo aí, não tem, Glauco? Isso mesmo. A gente vai dar todos os detalhes do pagamento de hoje, o que está sendo planejado, já tem pedido, já tem um movimento aí para continuar o pagamento emergencial, este auxílio, depois das 3 parcelas, tá? Tudo a gente fala daqui a pouco na live. A partir da 1h30 da tarde, no nosso Facebook. Um abraço, obrigado, Glauco. E atenção, hoje é dia de Nossa Senhora do Caravaggio. E feriado, em algumas cidades lá na Serra,
A região concentra muitos devotos da santa, uma tradição que veio com os imigrantes italianos. Mas em tempos de pandemia, até a tradicional romaria, que reúne milhares de fiéis, teve que passar por adaptações. E o Guilherme Fadanelli vai dizer para a gente que adaptações são essas, hein, Guilherme? Pois é, André, adaptações que se refletem inclusive no movimento aqui no Santuário de Caravaggio. Eu vou pedir para o Fabrício dar um panorama para os nossos telespectadores verem como está o santuário hoje, completamente vazio. Normalmente, André, toda essa área aqui, lotada, em frente ao santuário, estaria lotada. Ano passado, por exemplo, a gente teve um público de 130 mil pessoas. O que acontece? Esse ano, por causa da pandemia, barreiras foram montadas, André, em vários pontos entre Farroupilha e Caxias do Sul, para que as autoridades proibissem o acesso dos romeiros, que costumavam fazer o trajeto entre Caxias e Farroupilha a pé, um trajeto de 18 quilômetros. Para não desapontar os romeiros, vamos falar assim, né, André? Foi colocada uma romaria virtual, ou seja, as missas estão sendo transmitidas pela internet. Também há formas dos romeiros se manifestarem pelas redes sociais, postarem fotos, mostrando como estão acompanhando a romaria. Esse ano, por exemplo, as missas estão concentradas mais pela manhã, mas ainda tem uma missa que vai ser transmitida hoje à tarde, por volta das 5 horas. E segundo o pessoal aqui do santuário nos passou, André, somente agora pela manhã o alcance dessas celebrações pela internet chegou a 150 mil pessoas, ou seja, um público até maior do que o registrado fisicamente aqui no santuário. São adaptações, né, André, que tem que ser feitas nesses tempos de pandemia, mas a fé segue firme, essa fé, como você disse, trazida pelos imigrantes italianos. E até o próprio Scolari, né? Luiz Felipe Scolari, que todos os anos ia a Caravaggio, agora também teve que se readaptar a esta mudança. E a gente vê ali imagens, né? Lá do Santuário de Caravaggio, onde acontece aí uma série de manifestações e celebrações no dia de Caravaggio que acontece hoje. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. Eu volto lá com o Glauco Pazza, porque tem reforço no time e do Grêmio. A gente fala em seguida aqui no Esporte Meio-Dia, 53 minutos. Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, Glauco. E reforço, o torcedor já pode pensar, estão contratando alguém, mas nem jogo está tendo. É o que eu pensei, mas então explica aí. Não está contratando ninguém, não. Reforço que já estava na casa. Diego Souza, que fez o exame, estava com a Covid-19, finalmente se reapresentou no CT do Grêmio, já está trabalhando com os demais companheiros e falou sobre a doença que ele detectou lá no Rio de Janeiro. Vamos ver o que ele falou aí. Foi atrás de ti. Eu realizei um exame e não tinha sintomas, não tinha, de repente, nem o motivo, mas fiz o exame, comprovou que eu estava com Covid-19 e acabou que eu permaneci por bastantes dias ainda em quarentena no Rio, mas sempre monitorado pelo doutor, sempre em contato e graças a Deus não tive problema nenhum, nem eu nem minha família, superamos isso e agora vida nova. Bola para frente. Bola para frente. E o Grêmio divulgou também, André, que o Márcio Meira, que é o preparador físico, também estava com a Covid-19 e se reapresentou também. Coincidência entre os dois. Os dois estavam no Rio de Janeiro, que é um dos focos aqui no país, né? Mais de 4 mil pessoas já morreram, mas agora estão aí trabalhando junto com os colegas. Aliás, a operação que teve hoje lá no Rio de Janeiro, inclusive no Palácio do Governo do Estado. O Marcelo Chemali passou um pouquinho aí, dá boa tarde para ele, veio cedo para a live, 1h30, tem live transmissão aí com todos os detalhes sobre o auxílio emergencial. Ele, o Glauco Pazza e o Marcelo Chemali vão estar atentos a partir da 1h30 na live do Facebook. Glauco, olha só essa, um pelotense de 15 anos, ele faz parte de um projeto organizado pela Academia de Ciências de Nova York, ok? Pois é, a ideia dele, e que está em avaliação lá nos Estados Unidos, é criar um robô para fazer testes do novo coronavírus. É um gênio gaúcho, olha aí. Pedro Doleski é novo, mas o currículo impressiona. Aos 15 anos, o estudante de Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia sul-rio-grandense faz parte de mais de 20 academias de ciência ao redor do mundo.
E em uma dessas instituições, o desafio era uma criação que ajudasse no combate, prevenção e cura da Covid-19. A ideia do Pedro foi desenvolver um auxílio na testagem para o novo coronavírus. Um robô. A ideia do robô de teste rápido foi minha e eu tive o auxílio, trabalho em grupo de outros pesquisadores, cada um com a sua área. Eu não trabalho muito bem com a área de multimídia, então eu precisei de ajuda de outros para desenvolver isso para mim, como fazer o vídeo explicativo do projeto, fazer o desenho virtual do robô. A máquina tem como principal função liberar enfermeiros e outros profissionais da área da saúde de aplicar a testagem para o novo coronavírus. O projeto do robô para automatizar os testes ainda está no papel, mas já foi enviado para a Academia de Ciências de Nova York. Lá vai acontecer uma avaliação para saber se ele é relevante e viável. Se for, começa a execução. E existe até uma estimativa de prazo para o início do uso. E se o protótipo realmente funcionar e cativar as pessoas a fazerem o teste e ajudar os profissionais da saúde, acredito que em torno de 2, 3 meses a gente já tenha várias máquinas dessas espalhadas pelo mundo ajudando os profissionais da saúde. Junto com o Pedro, nesse grupo, estão 2 estudantes nos Estados Unidos. Uma estudante da Irlanda e outro aqui do Brasil. Tá na dúvida sobre como vai ser esse robô, né? Explica aí, Pedro. O robô é basicamente como um robô de filme, ficção científica, com robôs com formatos de pessoas. Então eu acho que esse formato do robô atrairia a atenção das pessoas. Olha, vamos testar essa nova máquina, parece uma coisa de filme hollywoodiano. Então eu acho que isso cativaria bastante as pessoas a fazerem o teste também. Legal, Pedro, parabéns. E se por um lado a gente vê, né, a inteligência de um garoto sendo estimulada, infelizmente, por outros lados, a gente vê tragédias acontecendo aqui no estado. É o caso desse menino aí de 11 anos, cuja vida foi tirada pela própria mãe. Agora o pai tem uma manifestação, não é mesmo, Lucas? Isso, André. Vamos reparar esse trecho que o pai do menino Rafael, o Rodrigo Vinks, concedeu ao repórter do portal Infoco RS, o Josias Marques. Nesse trecho, André, o pai diz que a mãe não agiu sozinha. De manhã eu estava trabalhando na roça, tocou o telefone, eu atendi, eu vi que era foto do meu filho, ligou via áudio ainda. Eu disse, oi filho, tudo bem? Aí o padrasto disse, oi nada, aqui teu filho sumiu, não tá aí com você. Eu digo, aqui não tem filho nenhum. Daí naquele momento eu fui virar assim, não pegava bem o telefone, sabe? Aí caiu a ligação. Aí de meio-dia começou a movimentação, eu peguei no dia seguinte e vim para cá. Quando eu saí de lá, eu já tinha pensamentos ruins, entende? Tem mais pessoa envolvida assim, porque ela sozinha não ia conseguir fazer esse correio todo, né? Tem mais pessoa, ela sozinha, né? Acredito que não, porque como é que ela ia levar? Carro ela não tem, né? Desde o primeiro dia, eu falava com uns amigos meus que eu tenho confiança, esse guri foi levado de carro para lá. A partir de agora, então, precisa se saber quando que o menino foi morto também. Essa é uma data importante de se descobrir, né? Isso, André. A mãe segue agora presa temporariamente porque vai ser ouvida ainda pela polícia para tentar esclarecer esses detalhes. E o local onde ela está, André, não está sendo divulgado por questões de segurança, porque é um caso que mobiliza a comunidade. Obrigado, Lucas Abate. Meio-dia 59. A gente fica por aqui. Outras notícias às 19h20 no segunda edição. E às 1h30 tem a live no Facebook sobre o auxílio emergencial. Até amanhã. Solidão.